Boa noite, boa noite, boa noite. Já dizia grande Boris, né? Ah, vamos fixar aqui o comentário, então. Link para certificados. Se eu consigo. URL curto. E aí, João, como é que você tá, meu anjo? Tá bonzinho? Gente, vamos chegando. Eu vou convidar o professor Bonella. Beleza, 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 beleza. Olá, professor Gilmar, como é que tá? Pausei, voltei. Tô só colocando o link aqui. Enquanto o professor não entra, gente, boa noite para quem tá chegando aí. Vou estar colocando já disponível o link para quem quer certificado. Só acessar lá, colocar tudo. Deixar já um comentário, ver se gosta da live, se gostou, né? Do nosso formato. Tudo pronto, só confirmar com o professor Bonella aqui e pedir para ele entrar, só um minutinho. Aí a gente já começa. Esperando o professor entrar aqui pra gente começar. Gente, só para relembrar, quem vai precisar de certificados, esse link que tá aqui embaixo, aqui, vai estar valendo para todos, na verdade. Zeni Patrick, não, vale para qualquer um que for usar. Não sei de qual instituição você é, se faz parte de uma instituição, mas o certificado vale para todo mundo. Quem preencher ali vai certificado. E aí, Diego, como é que você tá? Oi, Yasmin. Convidar o professor Bonella aqui para estar entrando, então. Ô, professor, Oi, tudo bem? tudo bom? Esperar só mais 1 ou 2 minutinhos e a gente já começa. Não, tranquilo. Ah, acho melhor ficar aqui. Obrigadão, Diego. A gente sofreu um pouquinho para alguns problemas na live, mas agora tá tudo tranquilo. Vai dar fé que vai dar certo. Ah, você não é o Diego? Eu sou o Diego. Tem o professor Diego também. Ah, o Diego tá aí? Puxa, ok. O professor Aziz tá aí acompanhando. Uhum. Professor, vamos começar então? Já Ok, vamos. chega.
Então, gente, para quem já tá aí na live, a gente vai começando, vai chegar mais gente aí, mas aí já vai pegando a live andando, né? Já estamos bem no nosso horário combinado, 7:02. Então, como de padrão, para me apresentar primeiro, eu sou o Diego Lopes, não o Azizi. Azizi falou semana passada. Eu sou acadêmico do quarto ano de filosofia da Unicentro. Faço parte do grupo PET Filosofia Unicentro. Estou aí no PET já desde o meu primeiro ano, fazendo uma carreirinha aí já. E, bom, basicamente o que é o PET? Né? Pediram para a gente passar isso, o que é o PET, para quem ainda não conhece. O PET é uma sigla para Programa de Educação Tutorial. É um programa do governo federal, foi instituído já há um bom tempo. E tem como intuito desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão nas universidades em alguns cursos. Então, nosso objetivo é trabalhar com a pesquisa, o ensino e a extensão através das múltiplas ferramentas que a gente possa ter. Realizamos algumas reuniões sempre semanais, temos um calendário, fazemos eventos, a gente realiza preparação de aulas, conteúdos, convidamos agora o professor Bonella para fazer uma conversa, faz parte da nossa temática aqui de pandemia, nosso trabalho. Somos em 12 bolsistas mais 3 voluntários, então o grupo é em 15 mais um tutor, então são 15 acadêmicos mais um tutor, que é o professor Gilmar Stipanik, creio que alguns devem conhecer. E, bom, acho que demais saber das nossas atividades, a gente se encontra semanalmente 2 vezes, nas quartas e nas segundas, para debate de textos e para discussão das nossas pesquisas. Então, cada petiano, uma semana, vai fazer um artigo, vai produzir um texto da sua pesquisa e vai apresentar cada semana um. A gente conta com a banca também, que é realizada entre os mesmos, entre os petianos, então 2 alunos vão fazer uma espécie de banca para avaliar o texto, para dar dicas, para o nosso trabalho crescer em conjunto. Né? Ajuda muito isso, a gente vem colhendo já muitos frutos. O curso de filosofia da Unicentro tem um grande prestígio pela forma como trabalha. Acho que do PET é isso, então vamos já para a estrela da noite, para apresentar o professor. Um pouquinho da história do professor Alcino. O professor se graduou pela PUC Minas, isso, professor? Uhum. Fez o mestrado e o doutorado na Unicamp e também tem no currículo aí 2 estágios de pós-doutorado pela Oxford. Uhum. O professor é membro do IAB, o Instituto da Sociedade Brasileira de Bioética, da Associação Brasileira de Filosofia da Religião, do Núcleo de Pesquisa em Ética da UFSC, de Ética Prática da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, e também é pesquisador de CNPq. Além disso, o professor é membro do International Association em Estudos em Bioética, né? Uhum. Associação Internacional de Estudos em Bioética. Uhum. Atualmente, professor é titular da Universidade Federal de Uberlândia e faz parte dos programas de mestrado e doutorado em filosofia da própria UFO e mestrado e doutorado em ciências da saúde da UFO. Professor, temos aí um tempo, professor. O espaço é seu, pode ficar à vontade e a gente queria agradecer desde já a tua presença e a colaboração. Ok, eu que agradeço, Diego e todos os outros alunos, os que estão ajudando na organização, os que estão ajudando também em outras atividades, como parte do grupo, né, do PET e outros grupos de estudo. É muito bom ver vocês estudando e participando e intervindo dentro dos limites da possibilidade de vocês, assim como da minha e dos nossos colegas professores. Então, eu também agradeço os colegas professores que ajudaram e estão ajudando vocês, né? E os meus amigos, Diego, Marciano, o Gilmar, claro, e outros colegas que agora não me lembro exatamente o nome. E é uma honra ter sido convidado para falar com vocês. Então, você pediu para eu apresentar primeiramente algumas
ideias do tema e depois a gente conversar, fazermos perguntas, respostas e comentários. Controle o tempo aí, então, por favor. Sei lá, 20 minutos ou meia hora estaria bom. Antes de mais nada, eu quero agradecer a minha esposa por ter me chamado a atenção para lembrar disso em qualquer live que a gente faça, relacionada direta ou indiretamente com o momento que a gente está vivendo no mundo, da pandemia da Covid-19, e que os jornalistas também costumam fazer, mas mais o pessoal da área da saúde. É aquela história, né? Hoje é dia 30 de maio, e agora, 7h10 da noite, nós estamos tratando desse assunto com as informações e o conhecimento disponível que temos até o momento, em relação à Covid e a aspectos relacionados diretamente com ela. O segundo ponto é que as minhas contribuições acerca desse assunto, que é bioética relacionada a critérios e diretrizes sobre distribuição ou alocação de leitos de UTI para os pacientes que precisam disso, é baseada numa espécie de estudo e de pesquisa e de conversas, prioritariamente em literatura de bioética. Alguma literatura científica, claro, mas num volume tal que é como se eu estivesse iniciando uma contribuição para os meus colegas, para os meus alunos, e de alguma maneira se ajudar também para a sociedade. Mas é uma contribuição inicial e muito singela de alguém que é da área de humanas, não é da área da saúde, e é da área cuja literatura principal, o material que eu e colegas usamos, tem esse viés de se preocupar mais com aspectos éticos, com princípios gerais e com argumentos relacionados a isso, do que com a especialidade médica, a especialidade de UTI, a própria saúde pública e a medicina clínica, ainda que tudo isso tenha vínculo com a nossa reflexão em bioética, que é uma espécie de ética aplicada a problemas práticos, especialmente na área da medicina. Um terceiro ponto inicial é que essas ideias mais organizadas, se é que elas estão mais organizadas, elas são fruto de um trabalho em equipe. Qual equipe? O professor Marco de Azevedo, da Unicinos, professor de filosofia e de ética e de bioética do programa de pós e também do programa de graduação em filosofia da Unicinos, contactou a mim, contactou o professor Darley Dallagnol, da Universidade Federal de Santa Catarina, e contactou o professor Marcelo de Araújo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, porque nós quatro, além de nos conhecermos e trabalharmos juntos no grupo de trabalho em ética da ANPOF, e de trabalharmos juntos em muitos eventos em que nos encontramos, e criando, assim, uma certa integração de pesquisa, ideias e contra-ideias de debate, resolvemos, então, aceitar esse convite do professor Marco Azevedo de pesquisarmos alguns temas de bioética ou alguns aspectos de bioética relacionados à pandemia, à Covid-19. Na verdade, os dois temas iniciais que surgiram das primeiras conversas, tudo pelo WhatsApp, e-mail, Google Docs e coisas assim, né? Até porque um está no Rio, dois estão no Sul e eu estou aqui no meio do deserto, né? Aqui no Cerrado do Brasil Central,
no Triângulo Mineiro, mais para Brasília do que para Belo Horizonte, São Paulo. Então, estou mais no centro do Brasil. E tudo por WhatsApp e esses outros recursos, opiniões, perguntas, respostas, troca de artigos, troca de informação de site, troca de e-mails de outras pessoas, acompanhamento dos jornais, tanto internacionais quanto nacionais, na medida do possível, e por aí vai. Sobre que temas? Primeiro tema, racionamento de leitos de UTI, caso ocorresse uma situação parecida com a que já tinha e estava ocorrendo na época na Itália, na Espanha, e começando a ocorrer em alguns estados nos Estados Unidos da América. Então, desse grupo, com esse tipo de comunicação e de troca de material, nós primeiro redigimos um handout ou um texto pequeno sobre aspectos éticos desse problema. Depois, os outros 3, a partir da redação inicial, modificavam, diminuíam ou aumentavam esse handout, esse primeiro texto. Aqueles que tinham formação técnica ou conseguiam alguma coisa técnica começaram a também colocar no texto isso que agora aparece. Aliás, eu não sei se eu passei para você o link com o texto principal que foi publicado na Folha de São Paulo, na Ilustríssima, e que possui o resultado dessa pesquisa para o grande público, para as equipes de hospitais e para os filósofos que estão, ou bioeticistas que estão estudando o tema. Depois eu passo, então, acho que eu confundi com uma outra live que vai ter o mesmo assunto, mas eles me pediram antes para ver algum material. E então, esse texto completo com todas essas modificações dos 4, depois passou por uma análise dos 4, por uma correção dos 4, e aí mandamos para a publicação. Na verdade, houve um primeiro texto chamando ao debate, publicamos num jornal, no Estadão, ele era menor, e depois, até por uma falta do debate, e por não muito retorno, nós então fizemos aí uma espécie de proposta de diretrizes éticas e médicas, ou diretrizes éticas e ideias, critérios para um protocolo para resolver esse dilema. E isso saiu na Ilustríssima, na Folha de São Paulo. O outro assunto que já estudávamos com menos intensidade, exceto o professor Darley e o professor Marcelo, era a da pesquisa com seres humanos para remédios e para vacina, mas especialmente cloroquina e hidróxido de cloroquina. Também produzimos um artigo, e aí resolvemos já estruturá-lo como artigo científico. Enviamos para uma revista, ele foi aceito para publicação, e vai sair na revista Veritas, de Porto Alegre, da PUC de Porto Alegre, da área de filosofia, que nos autorizou, a revista e o seu editor, o professor Nitamar, a colocarmos na rede, na internet, no ResearchGate. E esse artigo já está disponível com as suas referências bibliográficas e as conclusões que a gente chegou acerca do assunto da cloroquina e da hidroxicloroquina. Depois também eu passo para você, Diego, o link, e você passa para quem quiser. Então, tanto o link da Folha com as diretrizes para UTIs, quanto o link do ResearchGate com o artigo sobre cloroquina e uso de seres humanos em pesquisa. Quarta coisa importante para levar em conta, a preocupação principal com UTIs não nos deve fazer esquecer que a realidade brasileira
ela é marcada por uma grande desigualdade entre os mais pobres e os mais ricos, de maneira tal que o que deve nos preocupar ao mesmo tempo a, a outros pontos relacionados à UTI é, antes de mais nada, a necessidade de um reforço de curto prazo muito grande para o SUS, para que o SUS se prepare nesse aspecto do cuidado intensivo de UTIs, sendo aumentado e preparado. Eu estou falando como se a gente estivesse em março, né? Em que a gente começando a entender o problema e querendo diminuir a curva, ou melhor, a disseminação, precisava diminuir a aglomeração e implantar o distanciamento físico e tentar ficar em casa, para que nesse período, além de diminuir a disseminação da doença, as autoridades conseguissem reforçar o sistema de saúde pública e mesmo o sistema privado se organizar de maneira que esse reforço, junto com a diminuição da disseminação da doença, preparasse os hospitais e as UTIs para enfrentar o que vinha pela frente. E isso significaria aumentar bastante esse serviço, isso significaria tentar enfrentar a disparidade da quantidade de leitos para as pessoas que têm planos de saúde e quantidade de leitos para o SUS público e por aí vai. Isso é um problema macro, isso é um problema relacionado às várias políticas que tinham que ser intensificadas nos últimos 2 a 3 meses, junto com outras coisas, como conseguir máscaras, conseguir equipamento para os profissionais de saúde, conseguir profissionais de saúde, aumentá-los, contratá-los, conseguir testes para depois fazermos testes aleatórios, ou seja, sorteados em vários lugares das várias cidades brasileiras, para saber se a doença estava aumentando ou diminuindo, e se estivesse aumentando em algum lugar, já conseguir rastrear as pessoas e os contatos para aí essas pessoas apenas serem isoladas. Então, esse conjunto de políticas e de preparação, para que, então, depois de 3 semanas de distanciamento, 4, aí a gente fosse voltando aos poucos, organizadamente, com todo o cuidado dos vários grupos que cuidam disso no município, no estado e na federação, mas porque já tinha tudo isso preparado nesses 3 meses. O serviço de saúde reforçado, as UTIs reforçadas, as políticas de população que seriam feitas com os grupos de saúde da família ou com grupos novos que tivessem sido treinados para fazer a detecção de pessoas com a doença e aquelas que foram contactadas, aquelas que se contactaram com elas, para que essas sejam isoladas. Porque, grosso modo, é isso que a gente sabe, é isso que faz a Ásia, os países da Ásia, China, Taiwan, Singapura, Mongólia, etc., para combater pandemias em que há mais risco de morte, mais risco de danos para a saúde. E essa é uma novidade, a Covid, uma enorme rapidez na infecção, etc. Mas, resumindo, né, não podemos deixar de lembrar desses pré-requisitos, desses pressupostos e desse problema das UTIs no sentido macro-social. Tá? Posto isso, agora sim, eu posso dizer, temos um microproblema, ou um problema específico, um problema que não é tanto de saúde e pública no sentido amplo e de políticas de saúde ou de políticas governamentais, como essas que eu acabei de dizer, que é o problema do que fazer na ponta da linha, no fronte do hospital, em que há o serviço de UTIs, para aquela parcela dos doentes da população que é infectada,
que vai ter a versão mais grave da doença. E a versão mais grave é quando exige o cuidado intensivo, a UTI. Uma característica da doença é que, dependendo do que ela encontra num determinado lugar, dependendo do que as pessoas nesse lugar fizeram antes dela chegar ou estão fazendo durante, ela se espalhando muito rapidamente pode gerar uma demanda, um estresse muito grande, não só no serviço de saúde em geral, mas na ponta, na porta da UTI, de maneira a se ter uma fila muito grande para uma quantidade de leitos de UTI, de ventiladores muito pequena. Isso a gente chama de problema da falta excessiva, né, de falta de recursos extremo, falta extrema de recursos, para uma quantidade de pessoas muito grande. Então, o que a gente faz? Segue a fila, a ordem de chegada? A gente segue a regra do Conselho Federal de Medicina, que diz para olhar a gravidade, a probabilidade de recuperação e a necessidade ou não de suporte vital, limitação ou não da pessoa para o suporte vital, e ela estabelece isso em 6 níveis, de 6 tipos de prioridade. A gente segue o sorteio. Muita gente, não dá nem para saber quem chegou primeiro, às vezes, e faz o sorteio. A gente segue a idade, porque as pessoas mais novas têm mais chance de sair da UTI recuperadas, da Covid principalmente, mas não só. E também porque as pessoas mais novas têm um pouco melhor condição de saúde, também têm, então, mais chance de sobreviver. Ou isso seria preconceito e discriminação com os idosos? Os profissionais da saúde que se infectam, então, seriam eles os que vêm na frente? Essas são as perguntas que o mundo começou a se fazer. Por quê? Por recurso escasso, extremo, por uma quantidade muito grande de pessoas na fila. Quando tem fila, você precisa ter uma prioridade para que essa fila seja organizada de maneira a atender melhor os objetivos ou o enfrentamento do problema. Então, é melhor ter alguma coisa organizada do que nada, do que a desorganização. É melhor, inclusive, para os profissionais da saúde terem alguma coisa explícita, organizada, do que ficar para cada hospital ou para cada região ter que lidar com esse assunto sem ter nenhuma diretriz. Então, esse é o problema específico. E, resumindo, qual é a nossa perspectiva? A gente acha que a gente dividiu em algumas diretrizes éticas e alguns critérios hipotéticos possíveis, alguns protocolos que parecem realizar essas diretrizes ou estar de acordo com essas diretrizes. Novamente, pensando primeiro nas diretrizes, antes de mais nada, ou seja, antes de dizer o que devemos fazer ali, o que os médicos devem fazer na hora de selecionar os pacientes, a gente tem que pedir para as autoridades oficiais do país, seja a presidência, seja o ministro da Saúde, seja um comitê nacional de crise, ou se for por estado, o governador ou o comitê estadual de crise, mas pode ser o Conselho Federal de Medicina e, na falta dele, o Conselho Regional de Medicina, dizer pública e oficialmente quando começa a situação excepcional em que será necessário um protocolo especial e dizer qual é esse protocolo. Pode não ser o nosso, pode não ser o da Associação da Medicina Intensiva Brasileira, que já propôs um também,
propôs dois, tem um que está valendo, pode ser outro, mas teria que apresentar e dizer que é esse. Além disso, tem que dizer à autoridade que todo o país segue esse protocolo. E, por último, tem que dizer que o protocolo vai valer para todos os pacientes, não só para pacientes com Covid. Porque há casos em que o paciente do Covid vai perder porque outros pacientes estarão usando outros critérios e vice-versa. Há casos em que o paciente que precisa de UTI com outras doenças vai perder porque o paciente de Covid, por alguma razão, será atendido na desorganização como alguém que deveria ter prioridade. Ninguém pode ser prejudicado por ter Covid e ninguém pode ser prejudicado por não ter Covid. Então, essa é uma diretriz ética e que precisaria, né, ser levada em conta. Outra... Aí as diretrizes, isso eu posso explicar depois ou na segunda parte da live, ela leva em consideração, então, o próprio Conselho Federal de Medicina, aquilo que o Conselho Federal de Medicina estabeleceu como critérios de internação em UTIs no país, e a partir desses critérios, a gente pensou e deve pensar nessa situação específica da pandemia da Covid-19, levando em conta princípios éticos, levando em conta a experiência passada, por exemplo, em terremotos ou em guerras, em que também há uma quantidade grande de pessoas para um recurso escasso. E o que se faz isso nessas situações? A opinião de especialistas que estudaram esse assunto há mais tempo e já publicaram ou estão publicando sobre o que se deveria fazer, incluindo a Organização Mundial da Saúde, que também tem critérios e diretrizes para a situação de emergência em catástrofes. E aí é o seguinte, nós tínhamos acesso a muito dessas coisas e todos eles, sem exceção ou raramente, o que eu, por exemplo, vi, eu posso dizer, isso é meio curioso, mas eu posso dizer que, sem exceção, todo mundo dizia que a diretriz é salvar o maior número de pessoas. E isso tinha um nome técnico mesmo na literatura médica, qual é? Maximização do benefício. E algumas vezes é dito assim, o maior benefício possível para o maior número de pessoas. Como a gente é da área de filosofia, a gente sabe de onde vem esse princípio ou qual é a teoria em que essa diretriz é a principal. É a teoria do maior benefício, ou a teoria utilitarista. E o que eu estou dizendo é que nós também achamos, essa é a primeira diretriz, a primeira não, né? A primeira era aquela das autoridades estabelecerem publicamente, transparentemente, aquelas três condições. A segunda diretriz é salvarmos o maior número de pessoas. Obviamente, a gente pode salvar o maior número de pessoas excluindo uma parte das pessoas. Poderia pensar, não, pessoas acima de 80 anos já estão fora. Você pega lá a carteira da pessoa, se ela tem 80 anos, ela está excluída. Porque isso faz com que a gente salve o maior número de pessoas. Mas isso não seria dar a devida consideração e respeito, por exemplo, para quem é excluído de modo a priori completamente. Para dar a devida consideração e o devido respeito, para cuidar de todo mundo, a segunda diretriz ética é que a gente tem que combinar o princípio utilitarista da maior quantidade de benefício da UTI, que é salvar vidas, com um tratamento imparcial ou equitativo ou de consideração para todos os pacientes.
Nenhum paciente poderia ser excluído a priori ou não ter a sua reivindicação ponderada à luz da reivindicação dos outros. E a gente precisaria, então, pensar em incluir a todos, desde que dentro das regras de prioridade, caso elas fossem necessárias para salvarmos o maior número de pessoas. E a gente encontrava isso também na literatura. Nós vimos várias propostas dos especialistas de protocolos. Nós olhamos os protocolos de alguns países, como Itália, Espanha, Alemanha, Suécia, etc. E achamos que tinha como fazer essa combinação. Mas antes de falar qual é a combinação, que novamente é hipotética, porque é feita por filósofos, apesar do professor Marcos ser médico. O professor Marco é médico emergentista no Hospital de Porto Alegre, além de ser também pediatra e fazer a clínica individual e também atender as pessoas em casa. Mas a parte de protocolo aqui é melhor deixar claro que é a título de ilustração ou de hipótese ou de contribuição. Mas antes de apresentar essa parte do protocolo, tem mais uma diretriz importante, que talvez é a que começa o protocolo. Tem que dividir a equipe médica que cuida de UTIs ou que vai cuidar da UTI em duas. Uma equipe para triagem, para fazer a fila, de acordo com as prioridades e os critérios ou protocolo. E uma equipe de cuidado, a equipe que vai cuidar, que vai tratar o paciente beira-leito, que vai tratar o paciente lá dentro da UTI. Por quê? Por várias razões, mas a principal é para diminuir a pressão e o estresse sobre o médico que vai cuidar, sobre o intensivista que vai estar do lado do paciente, cuidando daqueles vários pacientes. Imagine se ele tiver de cuidar, além do paciente internado, de como organizar aqueles que vão entrar. Só que, como é uma situação difícil, como tem muitos pacientes, precisa de médico para organizar. E o ideal é o intensivista. E aí pode ser que as pessoas não lembrem de fazer essa distinção. E isso seria o pior dos mundos, seria uma desorganização. Então, a primeira coisa que a gente lembra nesse protocolo, agora já estou entrando no protocolo, né? Nos critérios de ação, e não exatamente uma diretriz, e o primeiro é a equipe de triagem. Mas a diretriz que está por trás disso é diminuir o conflito de interesse ou conflito de funções ou conflito de objetivo entre o médico como intensivista dentro da UTI e o médico como aquele que seleciona o paciente que vai ser atendido primeiro. O médico, seja qual for, isso é um dilema, porque seja qual for o médico, ele nunca quer escolher qual paciente vai receber primeiro o atendimento. O médico é treinado a vida toda para atender o paciente, para curar o paciente, para ajudar o paciente. Então, já é difícil na equipe de triagem um grupo de profissionais com essa nova função de ter de selecionar aqueles que serão prioritários e aqueles que ficarão para depois dos prioritários. Vai ser todo mundo incluído, mas eles vão saber aqueles que vão morrer. Então, alguns jornais até colocam os critérios para decidir quem vai morrer. Na verdade, não é isso, né? São os critérios para organizar as prioridades, para ver quem é que tem que ser atendido primeiro, para que a pessoa seja salva e outras pessoas mais sejam salvas num número maior. Eu vou explicar isso agora, mas não é quem vai morrer, o médico agora vai escolher quem vai morrer, quem vai viver. Não, o médico está numa situação difícil em que ele tem que fazer determinadas priorizações. E ao priorizar, depois vai ser o atendimento. Então, é melhor que o médico que vai fazer isso seja diferente do que aquele que vai estar no cuidado intensivo.
Por exemplo, imagine que além de fazer uma triagem de quem vai entrar, precisa fazer triagem de quem vai sair, daqueles que estão demorando muito para se curar ou daqueles que pioraram. O médico que está ali do lado do leito tem que ser liberado da decisão de olhar para aquele paciente que ele cuidou há semanas o tempo todo e dizer assim, fazendo avaliação, eu tenho que suspender esse tratamento, mesmo que ele pudesse continuar, porque passou demais o tempo e eu preciso dar para outro paciente. Então, é a equipe de triagem que vai ter que fazer isso, não a equipe de cuidado intensivo. Supondo que fosse fazer isso, vamos esquecer a ideia da suspensão do tratamento quando o tratamento não está funcionando e a pessoa que está sob o tratamento deveria ir para outro tipo de cuidado, ou para o cuidado paliativo, para que o leito de UTI seja liberado para alguém que precisa e que está na fila de espera. E vamos deixar isso como um outro problema. O nosso problema é o que fazer para alocar a UTI para aqueles que estão esperando. Aí eu disse que a gente quer salvar o maior número de pessoas. Para fazer isso, a gente tem que dar o atendimento prioritário para os que têm maior chance de recuperação da doença e do tratamento de UTI. Aqueles que têm a maior chance de recuperação, dada a sua situação clínica, em primeiro lugar, é o primeiro critério e o critério principal. Não é mais a gravidade, não é mais quem chegou primeiro. Essa maior capacidade de recuperação, maior probabilidade de recuperação do quadro, de preferência deve ser feito com algum score, com algum critério quantitativo, baseado ou em exames ou numa avaliação clínica que possa ser enquadrada num critério quantitativo. E existem vários mecanismos que a medicina usa ou pode usar para fazer esse tipo de avaliação do quadro do paciente relacionado aqui à probabilidade de recuperação. Então, nós sugerimos, e vários lugares, vários artigos, vários países sugerem e usam o chamado SOFA, que é um dos medidores, né? A avaliação de falência de órgãos sequencial, que dá uma nota de 0 a 4 para 6 sistemas do nosso organismo, e essa nota depende de resultado de certos exames e também de certas avaliações específicas que o médico faz, mas que coloca, então, em números o quadro do paciente. Com base no SOFA, né, ou nessa avaliação, nós achamos que tem de haver 3 grupos de prioridade. O grupo de prioridade máxima, o grupo de prioridade intermediária e o grupo de prioridade baixa. Em geral, existem vários problemas em que há essa divisão em vermelho, laranja e amarelo, né? O vermelho é o que precisa ser atendido primeiro, depois vem o laranja e, por fim, vem o amarelo. Então, a gente sugere que nesses 3 grupos os pacientes sejam identificados por essas 3 cores. A gente sugere que o grupo de prioridade máxima seja aquele cuja nota do SOFA vá de 0 a 5, porque na literatura é o grupo de pacientes que tem 80% de chance de se recuperar. Se ele tiver, nas primeiras 48 horas, uma piora no quadro, ele cai para 50%. Se ele tiver uma melhora no quadro, ele sobe. Então, nós estipulamos para o grupo de prioridade máxima o SOFA de 0 a 5, que é onde tem a maior a maior chance de recuperação. De 6 a 11, o de probabilidade intermediária, porque isso bate na literatura com aqueles que têm
uma probabilidade entre 50% e 80% de recuperação, e de 12 para cima, a prioridade baixa. Quem tem 12 para cima no SOFA, que vai de 0 a 24, tem uma chance muito alta de vir a óbito, ou de ter um quadro ruim, de demorar muito na UTI. Então, esse é o critério principal para formar os 3 grupos. Mas lembra da pergunta no início da nossa reflexão? Profissional da saúde não deveria ter alguma prioridade? Então, na verdade, há 2 situações específicas que precisa, na nossa opinião, ser considerada, e na nossa proposta, uma vai para o grupo de alta prioridade e uma vai para o grupo de baixa prioridade. A situação específica que faz com que uma pessoa vá para a alta prioridade, independentemente da avaliação do SOFA, é ser um profissional da saúde das equipes que estão no front, das equipes que estão combatendo diretamente a Covid. Então, ser um intensivista, ou um enfermeiro, ou outro profissional da saúde que se infectou na UTI, cuidando de pacientes, deveria lhe dar a prioridade. A razão é o valor instrumental de recuperar alguém que é necessário para depois continuar salvando as pessoas. Você vai salvar menos pessoas se nós diminuirmos o número de profissionais da saúde especializados, até porque um dos nossos problemas é que nós temos poucos profissionais da saúde. E aí a nossa ideia, a ideia atual, é colocá-los no grupo da alta prioridade. Os pacientes que estão em estado terminal ou que têm uma situação grave e irreversível, como, por exemplo, uma doença grave em estágio terminal ou sem cura, ou aqueles pacientes cujo quadro e diagnóstico é também de irreversibilidade, os pacientes para os quais não se indica UTI, não deveriam ir para a UTI, eles também é uma situação especial que, independentemente do SOFA, já deveriam ir para o grupo C, para o grupo amarelo, para o grupo de baixa prioridade. Na verdade, muitos destes ou seus familiares já excluem a UTI e a intubação. Então, nesse caso, eles nem estarão ali disputando vaga de UTI, eles talvez estarão disputando vaga de cuidados outros, de cuidados paliativos ou de cuidados das doenças que eles têm. E, aliás, tem que ter as equipes de cuidados paliativos, mas isso também pode ficar para outro ponto. Essa é a ideia principal, então. Essa ideia é comum na literatura e nas regras atuais. Independentemente de pandemia, o Conselho Federal de Medicina já prescreve que as pessoas com essa situação, pacientes terminais, fiquem na última prioridade, caso elas queiram a UTI mais ou menos possa servir para algo. O que a gente está dizendo é que se o paciente ou a família querem a UTI, mas estão, por exemplo, se ele está numa situação terminal ou com uma doença incurável e em estágio avançado, que ele tem que ser atendido, mas ele vai ficar no grupo 3, no grupo da prioridade mais baixa. Se houver empate, dependendo do número de pessoas, pode ser que haja empate. Se houver empate, nós sugerimos a utilização dos ciclos de vida, em que as pessoas dos ciclos de vida mais novos, os jovens, tenham prioridade sobre as pessoas dos ciclos de vida mais avançados, os mais velhos. E a gente, também olhando a literatura, sugeriu 3 grupos: o ciclo de vida 1, de 0 a 40 anos, o ciclo de vida 2, de 41 a 65 anos, e o ciclo de vida 3, de 66 anos para cima, como critério de desempate, apenas critério de desempate,
quando pacientes estão com o mesmo score clínico do SOFA, com a mesma chance de recuperação, então se deveria desempatar, em primeiro lugar, pela faixa etária. E se ainda assim, depois, há pacientes que, além da mesma situação clínica, estão no mesmo ciclo de vida, veja que não é idade, é ciclo de vida. Se uma pessoa tem 43 e outra tem 51, não é? A 51 não ganha da 43. Elas estão no mesmo ciclo de vida, então aí não é a idade que conta. Então elas estão empatadas, tanto no quadro clínico, no SOFA, quanto no ciclo de vida. Então, nós sugerimos que se deve usar o sorteio, ou seja, um critério de randomização. A idade é porque quanto menos idade, maior a chance de bom tratamento na UTI. Quanto menos idade, em geral, melhor o prognóstico para COVID. Mas também, quanto menos idade, menor o malefício da morte. E a saúde, em geral, e a saúde pública, além de salvar vidas, quer poupar anos de vidas agregados na população. Então, quem já viveu 30 anos, viveu bem menos do que quem já viveu 80, 70 anos. É como se também houvesse uma preocupação com a equidade entre a quantidade de anos de vida que uma pessoa terá ao longo da vida. Ou seja, espera-se que uma vida humana tenha os vários ciclos, né? Inicial, intermediário, final, e que as pessoas que ainda não passaram pelos ciclos têm o mesmo direito de passar por eles que aqueles que já passaram. E o sorteio é para dar chances estritamente iguais para todo mundo e que libera a equipe médica de, primeiro, saber o que fazer. E agora, o que a gente faz? Já fez avaliação clínica, já usou o SOFA, já colocou grupos de prioridade. A solução? Faça o sorteio. Por ser mais rápido, mais simples e tirar o estresse da equipe de triagem. Grosso modo, esse é o protocolo e as ideias principais da nossa reflexão sobre o que deveríamos fazer numa situação de calamidade hospitalar ou numa situação de esgotamento de recursos. Salvar o maior número de pessoas, usando para isso como critério de prioridade aqueles que têm mais chances de se recuperar, saber quem tem mais chances de se recuperar, de preferência usando o SOFA ou algum outro protocolo quantitativo, e se houver ainda muita gente e empate nos quadros clínicos, lembrar de colocar os profissionais da saúde no grupo de alta prioridade e pacientes terminais e com quadros irreversíveis no grupo de menor prioridade. Ainda assim, existindo empate, lembrem que a gente propõe só nesse caso, mas aí, ciclos de vida, com a prioridade hierárquica dos mais novos, dos ciclos mais novos, e ou sorteio se continua havendo empate. Eu acho que as ideias principais eram essas. Obrigado, professor. Pessoal que está assistindo a live, como o Instagram ele permite só 1 hora de live, já tinha comentado com o professor. O que eu vou fazer agora é fechar a live, abrir de volta, porque a gente iniciou, falta 4 minutos para o Instagram fechar a gente. Vou abrir de novo e a gente volta para o bloco das perguntas. Então, quem tem pergunta, assim que voltar, já pode ir mandando aí no chat que a gente vai lendo, tudo bem? Ok? Então, a gente já volta aí, professor. Ok.